Olá, eu sou a Thelma e vamos dar sequência a essa história de vida do Ernest Hemingway. Eu estava dizendo que na década de 1940, 1950, o Ernest começa a conviver com o medo da morte. E aqui a gente vai ver que ele perdeu muita gente importante na vida dele nesse período. A começar pelo pai que se suicidou. Isso foi quando ele tinha 27 anos, mas foi bastante marcante para ele. A perda do Fitzgerald no começo da década de 40. Em 47, o Max Perkins, o editor dele, morre. 52 é a mãe dele que morre. Ele tinha um relacionamento muito difícil nesse momento com a mãe, mas ele sente muito isso e estranhamente a Pauline também morre nesse mesmo ano. Ela que tinha uns problemas que desconhecia, um tumor que ela desconhecia, mas teve um atrito com o filho mais novo, que tinha algumas peculiaridades de gênero. Ele se vestia de mulher, enfim, tinha um lado obscuro que o Ernest entendia muito bem, mas enfim, a Pauline é chamada para um incidente num banheiro feminino com esse filho mais novo, e logo depois disso ela vai para o hospital passando mal e morre na mesa de cirurgia. E o Patrick, o filho do meio, o mais velho da Pauline, ele também sofre um acidente, tem um traumatismo craniano e fica por conta do Ernest cuidar desse menino que está surtado. Ele tem que levar para eletrochoques, que eram os tratamentos disponíveis na época, e por incrível que pareça o menino melhora, mas são anos, aí na década de 40, que ele sofre bastante todos esses infortúnios e o medo da morte começa a aparecer. Então ele tá casado com a Mary e eles vão para Veneza, lá eles conhecem, e aqui eu tô mostrando a fotinho dele com essa moça, a Adriana, uma moça de Veneza, de uma família muito boa de Veneza. Ela tem mãe, tem irmão, que é o Giancarlo, se não me engano. O Ernest logo se aproxima dessa família e oferece a casa dele para o Giancarlo, que aceita prontamente e mora lá em Havana por uns 10 anos na casa do Hemingway. Ele fica bem amigo dessa família, mas ele está visivelmente interessado na Adriana, que tem seus 18 anos de idade ou algo assim. E a Mary tem que aturar esse tipo de coisa, né? A Mary, que entendeu muito bem como ia ser o relacionamento dela com o Ernest e que participava dos jogos sexuais dele com muito prazer, obrigada. Ela cortava o cabelo do jeito que ele gostava, ele tinha esse lance de fetiche com os cabelos. Ela entrava na dança, mas tinha que aturar essas paqueras do Ernest, porque o quadro psiquiátrico dele vai piorando e vai exacerbando essas características. Ele que antes admirava as mulheres bonitas, mas ficava na dele, ele começa a ser mais paquerador. Mas a Adriana quer ser só amiga dele. Só que ele aí vai escrever, 10 anos depois do último sucesso, em 1950, ele vai escrever o Across the River and Into the Trees. E a personagem principal é essa Adriana, é uma mocinha jovem que se relaciona com um veterano de guerra bem mais velho que é ele. Então, é um livro que foi bem criticado. Os críticos acabaram com o livro, mas foi um sucesso de vendas. 2 anos depois, ele publica O Velho e o Mar, o livro que permitiu que ele fosse reconhecido pelo Pulitzer e pelo Nobel de Literatura. Esse livro que é uma história que alguém contou para ele e ele traduz de uma forma sem igual. E ambos os livros trazem o medo da morte, esse momento que o Ernest está vivendo, que ele envelhece de forma significativa, né? Ele que a partir dos 45 teve um declínio físico muito grande e começa a conviver com a morte de um monte de pessoas e começa a perceber que a morte também está próxima dele. E a depressão começa a se manifestar de forma muito mais forte, né? No quadro bipolar que ele tem. Então a gente segue com as viagens do Ernest e da Mary pelo mundo.
eles vão para a África fazer um safari de meses. Não é que eles sofrem um acidente de avião, são dados como mortos, como vocês podem ver nesse jornal aqui, só que eles sobreviveram, conseguiram, caminhando pela floresta, eles não morreram e um avião foi resgatá-los. Não é que esse avião, o segundo, também tem um problema na decolagem, pega fogo e aí ele já estava machucado do primeiro acidente, ele fica bem mais machucado no segundo. Ele tem desde queimaduras, problemas renais, hepáticos, problema nas costas, ele perde a visão de um olho, mas é temporário, acaba voltando. Esse é um dos medos dele, que a gente vê na literatura dele, no Velho e o Mar, a gente vê que o personagem ele perde a visão volta e o medo que ele tem de perder a visão e não conseguir terminar a pescaria dele. Enfim, e aí nesse momento ele começa a escrever o memoir dele, que vai ser Paris é uma Festa. Ele retoma a vida dele lá de Paris, ele que está nos seus 50 e tantos anos, reescreve, organiza esses pensamentos desse livro. E também conversa com Rotchner, que torna-se amigo dele, para que ele escreva mais um memoir sobre ele, nesse caso explicitando quem foi o grande amor da vida dele, que é a Hadley. E é lindo essa história, é triste, né? Você olhar anos e anos depois de tudo que aconteceu, o arrependimento dele, o sofrimento que ele tem nesses anos. Bem, e aí a gente precisa falar um pouco mais da saúde dele, que está extremamente deteriorada, e ele que sempre foi alcoólatra. Ele começou a beber com 15 anos de idade e isso só aumentou. Ele já tem uma cirrose acentuada, ele não consegue parar de beber. Ele tem diabetes, hipertensão, ele tá acima do peso dele, mas tá sarcopênico. Ele é gordo, mas ele não tá com a musculatura em dia, ele tá muito depauperado. E a bipolaridade aí piorou bastante. O que acontece é que em 59 ele volta à Espanha para fazer uma daquelas turnês que ele costumava fazer quando era jovem, só que ele tá nessa situação que eu acabei de descrever. Ele contrata uma assistente para escrever para ele porque ele não consegue escrever. Ele contrata a Valerie Hemingway, porque ela se casa com o segundo filho, o filho mais novo, o segundo filho do segundo casamento. E acaba levando o sobrenome dele. Ele que tinha também aspirações românticas com a Valerie, que era aí de costume, principalmente nesse final de vida dele. E a Mary entende isso. A Mary tá meio que no limite dela. Ela tá cheia do lado abusivo dele em relação a ela e dessa paquera descarada que ele tem com todo mundo, e todas as atrizes de cinema que vocês podem imaginar faziam parte do harém dele. Não acontecia nada, elas geralmente só eram amigas, mas a Lauren Bacall, por exemplo, quis dar em cima dele, mas a Mary colocou a Lauren Bacall no lugar dela, falando que ela meteria um tiro em quem tentasse tirar o homem dela. Mas assim, a Mary tá bem cansada, chega a aventar a possibilidade de ir morar sozinha em Nova York, largar o Hemingway, que ela não aguenta mais, que ele tá muito problemático, cada vez mais difícil de lidar. E ela vê na Valerie uma pessoa que pode ajudá-la a contornar esses problemas com Ernest, e a Valerie realmente contorna, ela percebe a necessidade que ele tem de ajuda, não desse lado romântico maluco dele, mas de uma ajuda mesmo, de atenção, e ela faz isso e vai ajudando a que ele escreva esses documentos. Ele quer escrever mais sobre as touradas, enfim. Ele volta para os Estados Unidos depois dessa excursão muito mal, e ele vai ter a primeira internação na Clínica Mayo, como se ele fosse tratar uma hipertensão, mas era
o problema psiquiátrico dele. Ele começa com choques elétricos, que esse era o tratamento disponível na época. Existe uma série de controvérsias a respeito das medicações que ele tomava. As pessoas desconheciam os psicotrópicos naquela época e os efeitos. Então, achavam que estavam fazendo bem, depois achavam que estavam fazendo mal, depois achavam que estavam fazendo bem de novo. Enfim, era um tratamento às escuras. E ele só piorava. Ele acaba tendo alta, volta a viajar, piora muito, volta para os Estados Unidos, tem que ser internado novamente. O Hotchner vai visitá-lo nessa última internação e ele tá muito mal. Ele não é mais o Hemingway que ele conhecia. Acabou aquele homem com todo aquele potencial, aquela energia, aquela força que ele tinha. Isso foi em 1961, ele acaba tendo alta desse hospital da Clínica Mayo, vai para casa e algum tempo depois ele comete o suicídio. E aí a gente vai ter a Mary publicando Paris é uma Festa, por exemplo, póstumamente. Né? Ela faz a revisão do trabalho e publica para ele, e uma série de outros trabalhos dele são publicados de forma póstuma. Essa é a história do Ernest Hemingway, um homem que escreveu o que ia no coração dele, não teve medo de mostrar o lado escuro dele nos trabalhos, nos livros dele, que são autobiográficos, que refletem a vida dele, os amigos dele. Ele é um cara controverso, ele tem essa capacidade de atrair também, de ser odiado por alguns, mas é um homem que merecia essa biografia um pouco mais detalhada aqui para nossa leitura do mês de abril. Eu recomendo muito que vocês leiam. Adeus às Armas, é uma grande forma de começar a conhecê-lo e espero que vocês tenham gostado de conhecer esse homem que foi incrível. Então é isso, a gente fica aqui com a história do Ernest Hemingway.